Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, levando informação, cultura e boas histórias até você, sempre às segundas-feiras, às 19h30, pelas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram. Hoje é um dia especial, segunda-feira, 27 de abril, feriado municipal em Leopoldina, que celebra seus 172 anos de história, tradição e identidade. E para marcar essa data tão importante, o nosso episódio traz cultura e arte como protagonistas. Recebemos hoje dois convidados muito especiais, o artista plástico Elias Fajardo, filho de Tebas, com uma trajetória marcante nas artes visuais e na literatura brasileira. E a jornalista e curadora Márcia Vaz Barbosa, responsável pela curadoria da exposição que celebra a cidade. Sejam muito bem-vindos ao Pode Ver, Elias Fajardo e Márcia Vaz. Muito boa noite. Muito obrigado. Márcia. Boa noite. Bom, a gente veio aqui para falar da nossa exposição, que vai acontecer agora na quarta-feira, na quinta-feira, dia 29. Peraí que eu fiquei confusa. Quarta-feira. Me deu um beijo aqui. Ao vivo é assim mesmo, né? E aí, é quarta-feira, dia 29, no Hotel Minas Tower, no Restaurante Mundo. Fizemos uma parceria com o Paulo Afonso, aliás. Não é a primeira vez, eu já estava pensando exatamente isso aí, por isso que eu... há 16 anos atrás, o Elias sabe disso, a gente fez uma exposição sua lá. Você lembra, Elias? Lembro. Há 16 anos atrás, a gente fez uma exposição nesse mesmo local, que não era ainda o restaurante, né? Era uma cafeteria. Hall de entrada, eu tinha uma cafeteria, tinha uma loja de arte e artesanato. Sim. Fizemos um evento, então, há 16 anos atrás, e estamos repetindo o local. Porque já fizemos em vários outros locais. Uhum. A gente já fez trabalho até no Rio, no Fiorentina, a convite do Catito. Fizemos também ali na Rua da Grama, no antigo... como chamava aquele restaurante? Lobato, isso. Martins era na praça. Tá vendo como é que a memória da gente vai? E também a gente vai se completando, né, Márcia? Na ex-casa de leitura também fizemos. A casa de leitura Lia Maria Miller Botelho, né? Hoje Casa de Memória, né? Isso. A gente vai ter oportunidade de relembrar. A parceria com a Márcia é muito boa para mim, muito estimulante. Fizemos também uma apresentação pequena em Piacatuba. Uhum. Uma coletânea, né? Sim. E uma trilogia no Lobato, lembrei. Porque é muita informação. A gente fez uma trilogia que era o Lisboa, a Glória e o Elias, mostrando a arte deles lá, enfim. Esse foi no Centro Cultural também. Acho que teve, eu me recordo da Glória. Mas aí foi a Glória sozinha. Né? Uhum. Eu lancei o livro dela ali. Os espaços culturais de Leopoldina, felizmente, estão se ampliando, né? Estão se ampliando. É isso aí. De alguns anos para cá. Mas a gente vai entrar nesses detalhes. Eu agradeço aqui, logo no começo, os nossos patrocinadores, Stone House, a mais badalada casa de eventos de Leopoldina e região, Toledo Conservadora 24 Horas e Cabral Negócios Imobiliários. E temos o apoio do Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral e César Lopes Máquinas e Implementos. Antes de iniciarmos essa entrevista, eu quero fazer um registro da presença do nosso colunista social do jornal Vigilante Online, Serginho França. Chegou de Juiz de Fora, veio para cá para essa cobertura. E um agradecimento especial ao nosso Luiz Felipe, que está na técnica central, né, coordenando graves, médios, agudos, e essa imagem que você recebe ao vivo nesse momento pelas redes sociais. Em pleno feriado, né? A nossa equipe de plantão, Júlio Cabral, o editor, e um abraço para o José Augusto Cabral, que hoje está em Brasília, mas está acompanhando também ao vivo essa transmissão.
Hoje vamos falar sobre a exposição Cores e Memórias de Leopoldina, que será aberta no dia 29 de abril, como disse a Márcia, às 19 horas, no Hotel Minas Tower, aqui no centro da cidade. Essa mostra integra as comemorações oficiais dos 172 anos de Leopoldina e traz como tema Paisagens do Cotidiano, revelando, através da arte, os cenários e momentos que fazem parte da vida da nossa cidade. Eu vou começar perguntando para o Elias Fajardo. Elias, você nasceu em Tebas e construiu uma trajetória sólida no Rio de Janeiro, atuando tanto nas artes visuais quanto na literatura e no jornalismo. E tem uma queda também pela música. Sim. Como essa origem em Leopoldina influencia o seu olhar artístico até hoje? Sim, é uma boa pergunta. Eu nasci em Tebas e estudei em Leopoldina 8 anos. Fiz o ginásio e o clássico. Então, eu ia e voltava todo dia de ônibus, e aí a paisagem foi entrando em mim, e eu fui me tornando parte dessa paisagem. Então, quando eu fui para o Rio, eu fiz direito, depois virei jornalista, fui jornalista há muito tempo, ainda sou, e meu interesse visual me levou a fazer cursos no Parque Lage para aprimorar. Primeiro fiz um curso de modelo vivo, depois fiz de pintura com Ana Bela Geiger, e cada vez mais me interessando por pintura. E essa oportunidade veio através da Márcia, que eu agradeço muito a curadoria, de expor aqui, e tudo partiu de umas pequenas fotos que a minha irmã Isa me deu de presente, em preto e branco, de Leopoldina de antigamente. Então tinha a Igreja do Rosário, tinha a Catedral, tinha o Morro do Cruzeiro, tinha muitas coisas interessantes. O coreto da Praça Félix Martins, que era lindo, um coreto meio art déco. E aí eu comecei a viajar nessas imagens da Leopoldina do meu tempo. Uma parte não existe mais, foi demolida, infelizmente. A outra parte está aí, com os lugares, as igrejas, o Centro Espírita, Amor ao Próximo. Algumas casas, alguns casarios. Casas, a Rua da Grama. Aliás, o Centro Espírita Amor ao Próximo e o ginásio, que hoje também completam, né? Aniversário. Que bom, que bom. Coincidindo com Leopoldina, né? E eu morei numa pensão na Rua da Grama, né, Manel Lobato, na Casa das Barbosas, que eram 3 senhoras, e era uma pensão linda, maravilhosa, tinha um quarto que dava para um jardim. Então, eu sou uma pessoa que valorizo muito a minha terra, porque eu acho que quem não é da sua terra não é de lugar nenhum. Então, eu quis fazer essa mostra para mostrar esse lado meu. Essa casa que o senhor residiu, mais ali próximo hoje de onde tem o Hortifruti, me parece que é onde era a Vila Mariana, alguma coisa assim. Não, era perto do Imã. Perto do Ibã? Você entra na rua, logo tem 2 ou 3 casas e tem uma outra que foi demolida. Isso aí. Foi demolida. E era uma pensão muito legal. Tinha 3 senhoras, uma delas tinha sido namorada do meu pai. Era a dona Nadir, a dona Neném e a dona... Esqueci o nome da terceira. Então ali já teve um pensionato, né? Aqui Leopoldina, né? Atenas, da Zona da Mata. Recebia pessoas vinham muitos estudar estudantes, aqui, sim. muita gente. Olha. E aí moravam as pessoas, moravam estudantes e moravam também pessoas que eram bancários, que vinham de outros lugares. Eu fiz grandes amigos ali e comecei a recuperar esse visual, digamos assim, com alguma fantasia, porque as fotos eram preto e branco, mas eu fui botando cor. Então, a Márcia, por exemplo, me ajudou. O Centro Espírita está todo pintado de azul claro, mas eu falei, eu vou botar verde. Aí a Márcia falou, a cor original era verde. Então, eu fui reencontrando as minhas memórias de adolescente e reencontrando o meu amor, o meu carinho por essa terra tão legal. E vou também cantar um pouco e mostrar o meu amor pela música, começando por Volta por Cima, do Paulo Vanzolini. Vai ser o primeiro número que eu vou fazer lá. Bom, você já participou de diversas exposições e projetos importantes ao longo da sua carreira. O que torna essa exposição em Leopoldina especial para você? Torna especial porque é a primeira vez em que eu pude dar uma olhada para o meu passado e o passado dessa cidade.
que era uma coisa tão interessante que estava dentro do meu coração, mas não estava explícita. E que já teve um outro grande cultor que, na verdade, começou com essa brincadeira, o Luiz Rafael Domingues Rosa, que era daqui e passou um tempo no Rio, voltou e começou a pintar a Leopoldina com as suas casas, com os seus casarões, os seus jardins, a casa da Dona Choca, onde a gente comprava flores, as igrejas. Esse quadro está lá, esse Então, quadro da Dona Choca. Então esse eu fiz várias vezes. Então, quer dizer, isso tudo me levou, quer dizer, o passado, ele está sempre murmurando coisas no nosso ouvido. Basta a gente ouvir para botar essas coisas no presente e também fazer um registro para quem não conheceu, né? Como, por exemplo, esse quadro aí, que esse quadro eu vou contar a história Tá dele. legal. E o que acontece? Não, só fazendo uma observação, que é o seguinte, essa exposição, quando eu tive a ideia, o Elias ele começou ano passado a pintar essas telas. Elas são únicas, são exclusivas, nunca esteve em exposição nenhuma. Ele fez todas as telas para essa exposição. Especificamente para Sob medida. Isso. sob medida, exatamente. A gente foi trocando ideia. Isso. E aí, na verdade, ele já queria, porque é o seguinte, o Elias é um menino, então ele começou agora a cantar, essa modalidade de canto é novidade. Então ele também queria apresentar o canto, porque ele começou a fazer canto recentemente, não é isso, Elias? Não. Ah, você faz canto há muito tempo? Ah, então eu não sabia. Ele não tornava público. Ele não tornava Não, público. eu cantava num grupo, num canto de MPB, chamado Coralito. Sim. Um coro. Sim, mas solo. Não, solo não. Eu cantava com um grupo, eu sou barítono, cantava com um grupo. Aí veio a pandemia e aí acabou com a brincadeira, porque uma coisa que você faz coletivamente, o grupo tinha 15, 19 pessoas, de repente você tem que fazer sozinho, num quadradinho. Eu senti aquilo horrível, então eu parei. Então você vai fazer o debut Eu aqui em estou Leopoldina. recomeçando. É isso aí. Também. Essa foi assim, porque eu não sabia, quer dizer, eu sabia que ele fazia parte do coral, mas cantar sozinho foi uma coisa novidade. E aí ele sentiu vontade. Aí eu falei, bom, já que ele está começando essa modalidade, vamos juntar isso tudo aí e vamos fazer uma exposição específica para o próximo aniversário da cidade, que é 27 de abril, enfim. E é uma homenagem a Leopoldina. É uma homenagem. Tanto o Elias como eu têm essa memória afetiva, esse carinho com o E quando Leopoldina. vocês falaram aí, eu vou fazer uma incursão também nesse trecho, quando você relembra a casa da Dona Choca na Rua da Grama, sim. né? Quantas vezes eu passava por ali e parava para admirar. As Porque ali plantas, as parecia, flores. e a própria casa, a casa é parecia linda. que o tempo ali havia parado na década de 20, década de Isso, 30, né? isso. E eu me recordo, talvez eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas via uma senhora, talvez fosse a própria Dona Choca, né? E eu lembro disso com muito carinho, era um muro muito bonito, um gradeado também interessante e um jardim muito bem bonito, cuidado, com né? rosas, com hortênsias, com galhos. Aliás, esse casario eu tive a oportunidade de presenciar durante alguns minutos, que eu não quis virar mala, o Luiz Rafael com o seu equipamento, a sua tela, parado ali na ponta do calçadão, pintando uma casa onde hoje é uma academia. Que era a casa E dos ali- avós dele. Era dos avós? Era. Eu lembro dele fazendo esse quadro, os Ele traços. pintava no meio da rua. Né? Ele Ele parava. fazia isso. Né? E eles eram muito amigos, né? É. Uma vida, amigos de uma Muito vida amigo inteira. do Rafael, do Maurício, da Ângela, da Dona Lulu, tudo mais. Perfeito. Olha, o seu trabalho mostra paisagens do cotidiano, é o que a gente está falando aqui. O que o público pode esperar encontrar nessas obras? E eu emendo perguntando quantas obras são? São 12, né? Esse Tá aí chegando é o- mais. Então, Com aquela outra e essa 14. Então são 14 quadros, 2 são de Tebas e os outros 10 são de Leopoldina, inclusive esse Esse do daqui eu Colégio vou das contar a Irmãs. historinha dele. Pois é. E também, assim, estou mostrando um pouco do meu trabalho como jornalista, que eu fui evoluindo e fui chegando aonde eu estou hoje com 78 anos. Continuo produzindo. Vou mostrar alguns livros meus também, romances, contos
e tem um de ensaios. Eu reservei uma parte da nossa entrevista para falar sobre a Então. parte literária da Então. sua carreira, fazendo uma paródia aqui do Jô Soares, né? Sem querer cortar, já cortando. Deixa eu virar essa pergunta aqui para a Márcia. Jornalista Márcia Vaz Barbosa, você assina a curadoria da exposição, você como produtora cultural que é. Como foi o processo de construção dessa mostra e quais critérios orientaram a seleção das obras? Na hora que vocês chegaram ao entendimento, olha, dia 27 de abril de 2026 nós vamos fazer uma exposição, nós precisamos ter tantas telas e vamos tratar desse tema. Como é que foi? Bom, a gente não foi uma coisa projetada, programada. Vai acontecendo, vai fluindo sempre, né, Elias? Como das outras vezes. Só que das outras vezes, o que acontece? O Elias tinha feito já outras exposições e eu tinha algumas telas que vieram para o Leopoldina de outra exposição, que tinha sido feito. Bom, enfim, não era uma coisa exclusiva para a Leopoldina. Então, por isso que eu tive essa ideia, vamos dizer assim, de homenagear a Leopoldina, de fazer telas únicas, exclusivas, nunca foram vistas em nenhuma outra exposição. Vamos dizer assim, uma exposição temática, né? A gente entrou no acordo, foi fluindo, não foi uma coisa que a gente engessou no início, entendeu? Agora, de que forma que essa exposição dialoga com os 172 anos de Leopoldina? Porque tem telas do passado e tem telas atuais. Por exemplo, ele pintou o Morro do Cruzeiro, a foto que eu escolhi, porque assim, ainda teve isso. Eu fiz a seleção de algumas. De alguns temas. De algumas... Por exemplo, a Igreja do Rosário, tão bonita, com a sua cor amarelo brilhante. Então, eu fui pegando o preto e branco e fantasiando e criando em cima alguns climas temáticos coloridos, digamos assim. Essa pergunta serve para ambos, mas eu queria, com o olhar crítico do Elias, a sua avaliação sobre qual a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento da cultura local. Legal, boa pergunta. Eu acho o seguinte, Leopoldina é uma cidade que tem um número muito grande de centros culturais e que tem uma tradição cultural. Cataguases é sempre vista como uma cidade de vanguarda, né, que abrigou o Movimento Verde, a revista, Rosário Fusco, né? Eu tenho um primo que também participou lá, o Guilhermino César, que vem a ser meu primo. Agora, Leopoldina tem um interesse grande em cultura, em música, tem desde a feirinha dos sábados até concertos, tem o Conservatório Lia Salgado. Então, Leopoldina sempre foi um lugar que abrigou cultura, iniciativas culturais. Então, eu não moro aqui, vivo no Rio, tenho uma casa em Tebas, mas eu sinto muito orgulho de participar de uma cidade que dá valor à cultura. Senão vocês não estariam aqui num feriado aturando a gente. Então, mesmo. A honra é toda nossa. Não, né? eu quem agradeço, porque realmente não ia ter o programa de hoje, então eu agradeço a você, a toda a sua equipe, muito porque legal. realmente assim, atenderam a gente prontamente. Não, mas não poderia ser de outra forma. Porque eu sempre falo aqui, quando tem oportunidade, que apesar de sermos do interior, de sermos pequenos, entre aspas, né, que se compararmos às grandes potências jornalísticas e midiáticas, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para contribuir com essa construção, isso, né? Essa fase. Porque isso constrói a personalidade, a alma da cidade vem também dessa cultura. As pessoas precisam saber, né, que isso está acontecendo. Claro. Né? É porque plagiando mesmo a frase do Aureliano Chaves, eu gosto muito dessa frase. O povo que não tem história não tem futuro. Então, eu acho muito importante, toda vez que eu trabalho com... Você está vendo que, nesse momento, eu estou trabalhando com telas, com artista plástico, mas eu também estou dando a minha pegada de memória, que é o meu carro-chefe como jornalista. Eu hoje sou uma jornalista, há alguns anos já faço isso, trabalho de memória em Leopoldina. E tem o caso da pesquisa que você desenvolveu, que coloca a exposição de Leopoldina como a mais antiga do Brasil. Em 1907. A primeira. Legal. Né? A gente está, inclusive,
Bom, vou fazer só uma... Aí. Eu conversei com o Marquinho, né? Ele entrou agora, recente, o Marcos Junqueira. Novo presidente da Coop Leste. E a gente... Eu já toquei nesse assunto com ele. Vamos registrar, vamos oficializar isso, entendeu? Vamos parar de falar que a nossa primeira exposição foi em 1936, porque é isso que a gente tem oficial. Mas eu já achei as provas de 1907, 2, por sinal, fazendo trabalho de cavalo. Então, assim, uma coisa vai ligada à outra. Então, essa do cavalo manga larga, né? Essa exposição, eu também acho que vem a calhar na minha pauta. Claro. E no meu olhar artístico, porque, assim... Eu não sou artista, mas eu tenho alma de artista, eu tenho certeza. Você pesquisa e nós fazemos questão de dar o crédito e destacar. Você vê que em toda oportunidade que eu posso, seja no cerimonial de um evento, seja numa condução de entrevista, eu faço questão de valorizar, porque nós temos grandes talentos. Né? Está aqui o Elias, está aqui a Márcia, e tem tantos outros aqui em Leopoldina, o Serginho França está aqui. São abnegados, porque hoje em dia não se ganha dinheiro mais com cultura, com jornalismo. Você faz por amor. Né? É amor, é paixão. Senão você vai vai vender conteúdo e deixa de ter a independência, a imparcialidade necessária para, às vezes, criticar. Né? É engraçado que eu brinco, às vezes, falo, gente, meu umbigo é fincado mesmo, Leopoldina, porque, assim, eu voei, mas nunca deixei de estar aqui e voltei, assim, na primeira oportunidade. Eu nunca saí de vez e eu voltei para sempre, você entendeu? E meu filho fala, mamãe, mas você é uma sonhadora. Eu falo, sou. Porque você trabalhou na UERJ, né? 23 anos. Na UFRJ ou UERJ? Na UERJ. Eu aposentei lá no Centro de Memória. Perfeito. Meu finalzinho foi exatamente antes de eu aposentar. Eu tive o privilégio de ter essa experiência de memória de uma instituição. Que aí eu trouxe para a minha realidade. Né? Eu trabalhei também na assessoria de comunicação lá, entendeu? Durante alguns anos. E, enfim, trabalhei também lá dentro, tem um MID, é um centro de memória. Eu também fazia o jornal, então, quer dizer, estava tudo interligado, né? Deixa eu fazer uma colocação, aproveitando que a gente está aproximadamente na metade do programa, né, Luiz Felipe? Você que está acompanhando a gente ao vivo, pode enviar suas perguntas aí nos comentários e pedir esclarecimentos, fazer algum comentário que a gente vai registrar aqui. E eu faço esse apelo, né? Depois também essa transmissão fica registrada na página do Vigilante Online, do Pode Ver, e você pode curtir, comentar, compartilhar, ajudar a fortalecer esse nosso trabalho. Novamente, uma pergunta para o artista Elias Fajardo. Além da visitação, Elias, o público poderá adquirir telas e livros, né, durante a exposição. E como você vê esse contato direto com o público leitor e apreciador da arte? Sim. Depois que a gente pensou em fazer isso que se tornou a exposição, eu pensei também em trazer alguns livros meus. Eu tenho entre 10 e 15 livros publicados. Eu comecei como contista no início da década de 70, que tinha os contistas mineiros, os contistas cearenses, os contistas paulistas. Comecei fazendo contos e depois eu comecei a partir para um romance, né? Quando meu filho foi morar na Austrália, eu precisava de uma coisa para me ocupar e comecei a fazer romance e sempre publiquei pelas 7 Letras e finalmente publiquei o último, que é Autores que Me Falam ao Coração, pela Patois, que é uma editora paulista. Então, eu fui construindo uma trajetória ligada à literatura, que é uma das minhas paixões. Quando eu era pequeno, eu dizia que eu queria ser escritor e pintor. E eu estou tentando fazer isso até hoje. Então, estou na batalha, entendeu? Mas esse desejo... E vamos vender lá os quadros e os livros também. Matam a curiosidade. Esse desejo de ser escritor, de ser pintor, você já tinha morando em Tebas? Já tinha, mas assim, porque eu pegava um ônibus e vinha apreciando os morros, aqueles meias laranjas, as florestas,
E eu viajava muito no visual. E depois comecei a fotografar e a pintar. Tem até algumas coisas desse tempo ainda Tem. na exposição. E comecei a fotografar minha terra, né? A Tebas é um lugar bonito ainda, né? Porque, na verdade, toda essa região foi muito vítima de uma destruição absurda do patrimônio cultural. Porque, por exemplo, Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina, ficou do jeito que era. Aqui, Destruíram um monte jogaram no chão para fazer aqueles predinhos com edifícios, com apartamentos pequenos, que também está no Rio agora. Eles cercaram o buraco do Lume no centro da cidade, que era uma das únicas áreas verdes que tem no centro do Rio, para fazer um edifício de 40 andares. Isso não é legal, porque Quando a gente pede o Palácio Monroe... o Palácio Monroe, que é uma joia que foi jogada fora. Agora, na minha rua, moro na Gago Coutinho, o nego faz um edifício de 6 andares na frente, para manter a legislação, que obriga não ser mais alto que 6 andares, e, no fundo, faz um de 11 andares, tudo de 20 metros, para vender, entendeu? Então, há um descaso grande com o patrimônio. Então, quem pode contribuir para preservar esse patrimônio, como você no seu programa, como a Márcia, como eu, a gente faz isso com prazer. Muito bem. Olha, a gente vai fazer o Giro Vigilante, que é um quadro que nós temos no podcast, com os destaques que estão no jornal O Vigilante Online, nesta segunda-feira, dia 27 de abril. E, na sequência, a gente tem um intervalo com os nossos apoiadores e patrocinadores. Na capa do Vigilante Online, o jornal que todo mundo lê, no endereço www.ovigilanteonline.com.br, nós temos Energisa Minas Rio anuncia novo diretor-presidente. Aposentadoria do nosso querido Eduardo Mantovani, né? Depois de prestar belo serviço como presidente da Energisa Minas Rio, agora nós temos o Costa Longa, que é o novo presidente da Energisa Minas Rio. A matéria está lá para você conferir. Outro destaque: 172 anos de Leopoldina, tradição, cultura e identidade que atravessam gerações. Mais uma manchete: jovem de 19 anos morre após moto atingir poste em Cataguases. Lamentável. Motociclista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Leopoldina. Temos aqui: homem é preso pela PM após furto de fios e resistência à abordagem policial em Leopoldina. Mais um destaque: Leopoldina celebra 172 anos com shows gratuitos no Parque de Exposições. Aqui a foto de São Miguel Arcanjo, a consagração a São Miguel Arcanjo em destaque, cerca de 15 mil fiéis em Leopoldina, uma bela cobertura que está no Vigilante Online. Tem a Supercopa Leopoldina de Futebol Amador, que começou neste final de semana, e trabalhador fica soterrado em obras margens da BR-116 em Muriaé. Dentre outros destaques. Você confere www.ovigilanteonline.com.br. Nós estamos entrevistando o artista Elias Fajardo e a jornalista e produtora cultural Márcia Vaz Barbosa. Vamos para o intervalo e em 1 minuto e meio estaremos de volta. Se liga nessa super novidade aqui na Stone House. A partir do dia 1º de maio, a Stone House, em parceria com o Iroc, abre as portas para uma nova experiência. O melhor da culinária japonesa em um ambiente aconchegante, climatizado e cheio de estilo. O funcionamento será de terça a domingo, das 19 às 23 horas. Viva essa experiência única que só a Stone te oferece. Eu juro que vim só para almoçar. Mas aí chegou o prato, depois veio a sobremesa, e aí quando percebi, fui ficando. Porque a Stone tem esse poder, né? Você vem achando que é uma refeição e sai chamando de experiência. É bonito, é gostoso e dá vontade de repetir. Então, se alguém te ver por aqui de novo, finge que é coincidência, tá? Todo sábado e domingo, abrimos para o almoço e durante a semana aquele jantar que só a Stone tem.
Seja bem-vindo à sua futura casa no bairro Eldorado. Esta charmosa residência linear oferece conforto, praticidade e muito espaço para viver bem. Logo na entrada, você encontra uma bagagem ampla. Ao adentrar, a sala é espaçosa convida para momentos de descanso e convivência e uma cozinha funcional, ideal para preparar suas melhores receitas. A casa conta com 3 quartos, sendo uma suíte privativa, além de um banheiro social que atende perfeitamente às demais áreas. E para completar, a área externa com gramado é um verdadeiro convite ao lazer. Seja para montar um espaço gourmet, criar um jardim ou deixar as crianças brincarem à vontade, aqui você escolhe como aproveitar. Não perca a oportunidade de conhecer esse imóvel. Agende sua visita e venha se encantar. Estamos novamente ao vivo com o Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online, que você já sabe, todas as segundas-feiras ao vivo, a partir das 19h30 pelas redes sociais, Facebook e Instagram do jornal O Vigilante Online. E depois você pode ver a reprise no arquivo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o artista Elias Fajardo, nosso conterrâneo de Leopoldina, destaque nacional, radicado no Rio de Janeiro, e a Márcia Vaz Barbosa, que é jornalista e produtora cultural e curadora da exposição que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 29, aqui em Leopoldina, no Minas Tower, no Mondo Japa, a partir das 19 horas. O Elias chegou hoje do Rio de Janeiro, né, Elias? Sim, cheguei. Bom, a exposição, Márcia, ela ficará aberta até o dia 31 de maio. Exatamente. Né? Ela começa quarta, 29. A gente tem abertura, né? Com Elias fazendo a apresentação musical dele pela primeira vez, debutando, né? E porque assim, eu nunca vi o Elias cantar ao vivo. Vai ser a primeira vez. Eu tive o privilégio de ouvi-lo. Exatamente, eu também, mas assim, é a primeira vez que ele se apresenta. E aí, aqui no Leopoldina, então, particularmente. E aí a gente vai ficar, então, na exposição até final de maio. Então, quem quiser conhecer os quadros, pode ir no Minas Tower, no Restaurante Mundo, que as telas estarão lá até então. Depois que a gente terminar essa fase aqui no Leopoldina, eu, para homenagear o Elias, eu estou querendo levar essas telas para Tebas, lá para o Bistrozinho. Mas isso, depois desse Junho. período, se os proprietários deixarem, porque parece que vai vender tudo no primeiro dia, né? Deus te São ouça. lindas as obras. Que essa voz seja de um anjo. E aí eu estou querendo deixar um tempo lá no Bistrozinho para homenagear o Elias, que também retorna a Tebas para fazer apresentação musical, entendeu? Para que a gente possa fazer um evento lá também. Aliás, você nos levou como guia para fazermos uma matéria lá no Bistrozinho. Quando né? ele abriu há muitos anos Jornal atrás. Vigilante Isso Online, aí. né? Parece que foi o primeiro a focalizar, né? Foi exatamente. A meu pedido, nós fomos lá e mostramos para o Bistrozinho agora, versão Elias Fajardo. Bom, essa exposição ela vai então até o dia 31. Você falou desse período e falou dessa inauguração. O que você destacaria como imperdível para quem vai visitá-la? Eu acho que todos os quadros são imperdíveis, para serem apreciados. Conhecer o artista, porque ele vai estar só na abertura, né? Só na abertura, vai estar cantando, a gente tem esse diferencial. O Elias, ele faz parte da ala aqui de Leopoldina. Isso. E eu tenho certeza que eles vão estar presentes, entendeu? Convidamos os companheiros da... Estamos convidando, assim, quem não tiver oportunidade, então, de estar lá no dia 29, vai estar o mês todo lá no hotel, exatamente para a pessoa ter essa oportunidade. Qual é o horário que o hotel fica aberto? O restaurante funciona à noite, Tá. tá? Finalzinho da tarde, noite. Tá. E assim, é interessante, como eu havia falado, que um trabalho meu acaba se envolvendo com outro. A última vez que eu vim aqui, há uns 2, 3 meses atrás, você me trouxe aqui para falar do meu livro que eu estou escrevendo e
documentário que eu estou fazendo sobre a Amada Vicenta, né? Sim. Que morou em Leopoldina há 33 anos. E os restos mortais estão Estão aqui na catedral. Na catedral, exatamente. Então, a gente está fazendo esse trabalho até, vamos dizer assim, para evoluir o processo de canonização dela. E também para dizer que é a primeira vez na história que alguém de Leopoldina, que morou aqui 33 anos, está em processo de canonização. Nós não temos outra pessoa vinculada a Leopoldina que tenha esse perfil. Então, aí eu conversando com ele, contei para ele, e tá vendo como é que a nossa conversa flui? Contei para ele desse meu trabalho, o quanto eu estou envolvida. Eu me apaixono pelos meus trabalhos, eu faço não só tecnicamente, mas eu também faço com o coração. E aí ele pegou e falou assim, eu vou pintar um quadro do Colégio Antigo para você colocar no seu livro. Aí ele chegou agora fresquinho, quentinho, com esse quadro do Rio. É o Colégio Antigo. Na subida ali, perto Isso. da escadaria da catedral, né? Exatamente, Onde era a primeira sede do Colégio Imaculada, né? Aí esse quadro é o menor de todos, inclusive. Ele vai estar na exposição e ele acabou de chegar quentinho. Ele fez. Eu não pedi. E vai ser Eu a capa contei do a seu história. livro também. Eu contei a história e ele me assim, presenteou de fazer uma arte e que vai estar no meu trabalho, entendeu? Uhum. E isso é muito legal. Você está vendo que acaba que um trabalho meu está envolvido com o outro de uma forma ou de outra. Ou porque está na trajetória da história, ou porque está na trajetória da arte. Perfeito. Bom, Elias, em 2022, vou ligar a máquina do tempo. Sim. Nossa equipe fez uma pesquisa nas páginas do Vigilante Online e você realizou a exposição Um Olhar Tebano. Uhum. Né? E lançou o livro Carona é uma Coisa Muito Íntima. Sim. Como esses trabalhos dialogam com o momento atual da sua produção? Pois como eu disse, eu me dediquei com muita intensidade à literatura. E Carona é uma coisa muito íntima. Surgiu de uma amiga minha, Nádia Valente, cuja mãe morava em São Fidélis, e toda vez que ela ia visitar a mãe de carro, a mãe arranjava alguém para pegar uma carona de volta. Aí ela falou, mamãe, carona é uma coisa muito íntima, não fique botando esse pessoal aqui. Aí isso Pegou. Foi um link que eu usei para escrever um conto em que dois homens vão passar o Natal no interior, moram no Rio, e com uma empregada no banco de trás do carro, e vão começando a falar das suas dificuldades, da sua vida, e aí isso foi o que puxou o conto, entendeu? Então, esse foi meu penúltimo livro. Antes também eu tinha publicado um romance chamado Belo como um Abismo, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria romance de 2015. E depois, finalmente, publiquei o último livro, que chama-se Autores que Me Falam ao Coração, que também tem uma história curiosa que eu gostaria de falar. Eu fui convidado para fazer uma coluna de literatura num jornal online chamado Quarentena News. E daí eu comecei, e o cara do jornal queria que eu entregasse um ensaio a cada semana. Eu falei, cara, ensaio é uma coisa que exige uma reflexão, um ponto de vista que o autor trata, tem que pesquisar, tem que correr atrás de informação. Eu não vou fazer um por semana. Não dá conta, Não né? tenho condição nenhuma. Mas eu vou começar com o João Cabral de Melo Neto, que eu tinha feito uma live sobre o João Cabral. A filha dele, a Inês Cabral, que é minha amiga, que também é romancista, foi lá e eu consegui escrever um ensaio. Então, depois desse, fui escrevendo outros. Aí peguei Clarice Lispector, peguei Mário Quintana, peguei Cacaso, que era um poeta maravilhoso, que morreu cedo. Então, isso se configurou num livro de ensaios, que aí uma editora paulista, Patois, se interessou, e aí eu botei lá. E aí, conversando com a Márcia, né, quer dizer, vamos botar a pintura, eu gosto de cantar, então vou levar o violão e tal. Ela disse, mas leve os livros também, porque os livros são uma parte minha que eu gosto muito.
E no momento atual estou trabalhando num livro que vai chamar Tenho Dito, que eu quero publicar quando eu fizer 80 anos em 2027. Quer dizer, tenho dito no sentido de eis aí tudo que eu tinha a dizer e, ao mesmo tempo, tem o sentido de eu estou dizendo, eu estou a dizer, tenho dito essas coisas, que é a poesia que eu gosto muito de fazer, vou fazendo e vou botando no ar. Antes da próxima pergunta, só para complementar, então, além das telas, nós teremos livros que estarão disponíveis para serem adquiridos. É, mas os livros só vão estar nos primeiros dias, porque depois eu vou voltar para o Rio e vou levá-los, porque eu tenho possibilidade de fazer um evento com eles lá. Outra pergunta, as suas obras, todas elas são em óleo sobre tela? Não, são tinta acrílica sobre tela com verniz fosco. Com verniz fosco. Por quê? Porque o óleo é uma coisa muito difícil de trabalhar. O Rafael sempre trabalhou com óleo, mas óleo é difícil, demora a secar, suja a gente, estraga a roupa. Ainda tem aquele assunto ainda da contaminação? Tem a contaminação. Perigoso, o Portinari morreu intoxicado de tanto pintar a óleo. Chumbo, né? Chumbo, porque Exatamente. a base é terebentina. E aí eu escolhi a acrílica porque a acrílica, a base é água. Então, E fica muito mais autêntico, seca, parece muito associado ao autor, né? Isso, seca e aí está pronto, não tem que ficar com Elias, cuidados. você também tem essa atuação que você já mencionou aí no jornalismo, mas também na televisão, né? De que forma essas experiências influenciam a sua produção artística? Pois é, eu, na verdade, trabalhava na editora Terceiro Mundo, fazendo uma revista chamada Cadernos do Terceiro Mundo, a qual eu editava a parte em português e a Cláudia editava a parte em espanhol. E depois eu fui... Aí veio a Rio 92, que foi um marco muito importante na vida brasileira com relação ao meio ambiente. Aí eu queria me especializar em meio ambiente. Ninguém sabia o que era ecologia. Eu fui correr atrás. Eu trabalhei também no Jornal do Brasil nessa época. Aí eu fiz uma entrevista com o Leonardo Boff, que é um mestre nesse assunto de ecologia, direitos humanos. E aí eu comecei a desenvolver virei jornalista ambiental por muito tempo. Depois, o jornalismo ambiental foi perdendo terreno, porque as grandes empresas foram pegando essa bandeira. Mas aí eu continuei mexendo com o jornalismo, que eu mexo até hoje, porque é uma coisa que foi muito bom eu ter largado a faculdade de Direito e entrado por esse caminho de ser jornalista de meio ambiente, de cultura, que é uma coisa que Você eu faço até mais articulista, com ensaios, crônicas, ou você também gosta do trabalho investigativo? Eu gosto muito de ser repórter. Fui repórter do Jornal o Globo durante 3 anos, repórter especial, primeiro da reportagem geral, depois 2 anos do Segundo Caderno, depois eu saí de lá, e depois eu fui trabalhar no Globo, também trabalhei 3 anos no Globo, no Segundo Caderno, porque eu trabalhava na geral, mas eu precisei trabalhar porque meu filho ia nascer, eu estava sem emprego, ia conseguir um emprego no Globo. Fiquei lá e inicialmente tinha apenas uma pequena tarja sobre resenhas de livros. E a gente fazia, eu e os colegas jornalistas, fazíamos para ganhar os livros de presente para poder ler. E aí eu demorei um tempo e consegui aprender a fazer resenha, que é uma coisa que é uma mistura de jornalismo com criação literária. Eu faço isso até hoje, e até hoje eu ainda colaboro com o Globo. Hoje em dia é mais difícil, porque na minha época mais áurea, nessa história, o Globo tinha um suplemento chamado Prosa e Verso, que era excelente, que são 6 páginas por semana, só de matérias de literatura. Hoje em dia tem uma matéria por semana, 2. É mais difícil conseguir espaço, mas eu gosto muito o interesse literário sempre me alimenta também para eu fazer a parte de pintura. Muito bem. Agora, vou fazer um bate-bola rápido, né? Correto. Eu vou pegar aqui as perguntas para o Elias e posteriormente para a Márcia, mas é bate rápido mesmo para extrair
terminar. espontaneidade, Terminar o né? Uma palavra que define Leopoldina. Minha terra natal. Márcia Vaz, uma palavra que define Leopoldina. Amor. Elias Fajardo, uma cor que representa a cidade. Amarelo. Márcia. Verde. Elias Fajardo, um lugar que inspira sua arte. A Praça Félix Martins. Márcia Vaz, um lugar que inspira sua arte. A minha casa, onde foi criada. Impossível eu passar lá e não lembrar. Na Praça da Princesa? Casa, da Praça da Princesa. Daquela casa do meu pai com minha mãe. Não a casa que está lá. Aquela casa. A do amor, entendeu? Elias Fajardo, arte é... Arte é algo que nos conecta com o mundo e que nos faz felizes. Márcia Vaz, arte é... Felicidade. É você ver o mundo com outros olhos, com outra... Ver com os olhos do coração, uma coisa muito mais profunda, muito mais significativa. As pessoas estão muito desumanizadas. Eu acho que a arte humaniza a gente. Sem dúvida. Bom, eu quero agradecer aqui, em nome do nosso time, em nome do Jornal Vigilante Online, imensamente mesmo, a presença do Elias Fajardo. Eu sei que se desdobrou para chegar aqui, Muito vindo obrigado. do Rio de Janeiro. Eu que agradeço. Né, o também é espaço jornalista. generoso do jornal. E eu queria, nesse momento, Elias, desejar sucesso. A Márcia, Obrigado. nas suas considerações finais, reforça horário, período da exposição e demais detalhes. Mas eu queria abrir esse espaço para suas considerações finais. Você fique à vontade para acrescentar aquilo que você acha oportuno e que a gente não tenha lhe perguntado nessa entrevista. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer o espaço generoso que você nos deu e esse programa, que eu espero que tenha muita audiência. E, segundo, dizer que, isso que eu já disse, quem não é de sua terra não é de lugar nenhum. Então, eu estou sempre com um pé em Leopoldina, embora eu não viva mais aqui. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Tá? Sucesso lá na exposição. Obrigado. Márcia Vaz, muitíssimo obrigado, né, Eu pela que sua agradeço. consideração com o nosso trabalho também. Para nós é uma alegria, uma honra Eu ter essa agradeço, oportunidade nossa. de entrevistá-la novamente, ainda mais receber e eu ter o prazer de conhecer nessa entrevista um pouco mais do Elias Fajardo, né? E as suas considerações finais. Não, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a parceria de tantos anos com o Elias. A gente tem já... É uma cumplicidade aí. É verdade, já tem uma história, já temos memória. E agradecer meus patrocinadores, que também me ajudaram para que eu fosse viável, que é o Sicredi e a Med Suppliers. Eles me permitiram que eu tivesse estrutura para fazer isso, porque a gente precisa. E a prefeitura, que me permitiu, teve a sensibilidade de perceber que essa exposição tinha a ver com o aniversário da cidade, e fizemos essa parceria nesse sentido, então, de fazer a parceria dela entrar nas comemorações oficiais da prefeitura, né? E também agradecer a vocês a oportunidade de falar. O Paulo Afonso, que rapidamente abraçou minha ideia, entendeu? Do restaurante, o mundo lá no Hotel Minas Tal, enfim. A gente encontra muita gente boa nesse caminho. Isso aqui é verdade. Sem dúvida. Aproveitando vocês, antes da gente encerrar, né? Algumas mensagens que a nossa produção encaminhou aqui do programa. Virgínia Cabral, uma grande professora, minha esposa, desejando boa noite a todos, né? Muito obrigado pela audiência. Lucrécia Andrade também dando boa noite para vocês. Legal. E super bacana o assunto, ela comentou aqui. Jairo Machado, cultura é sempre um excelente assunto. Parabéns, pode ver. Estou em Tombos assistindo. Muito obrigado, viu, Jairo? Jorge Mamed, muito bom este pode ver. Sou leopoldinense, porém hoje moro em Coronel Fabriciano. Abraço a todos, né? E Também devagarzinho longe. vai repercutindo, Chegando. né? Beleza. É isso aí. Maravilha. O Serginho França está aqui também registrando. Eu quero fazer essa observação, porque vai sair também um registro na próxima coluna, né, Serginho?
essa semana, fechando o mês de abril, a coluna do Serginho França do jornal O Vigilante Online. Então eu vou reforçando aqui o convite, né, Márcia? A exposição Cores e Memórias de Leopoldina, abertura dia 29, portanto, quarta-feira. Quarta-feira, às 19 horas. Isso. Hotel Minas Tower, no restaurante Mondo Japa, né? O Mondo, né? Mondo. Para facilitar. Vai até o dia 31 de maio. Você pode adquirir a sua tela, adquirir o seu livro. Na abertura da exposição, agora, dia 29, vai ter a oportunidade de ouvir pela primeira vez em público o Elias Fajardo se apresentando aqui em Leopoldina, né? E é uma excelente oportunidade para a gente celebrar os 172 anos de Leopoldina através da arte, da memória e da identidade cultural. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. O Pode Ver tem o patrocínio Master de Stone House, a mais badalada casa de eventos de Leopoldina e região. Temos também Toledo Conservadora 24 horas. E queremos agradecer Cabral Negócios Imobiliários. O apoio do Instituto de Gastroenterologia e Saúde, Dr. Luiz Augusto Cabral, e César Lopes, Máquinas e Implementos. Siga o Jornal O Vigilante Online nas redes sociais e não perca os próximos episódios do Pode Ver. Uma ótima noite a todos vocês. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado ao Júlio Cabral. Obrigado ao José Augusto Cabral, lá em Brasília, acompanhando hoje o Pode Ver. Elias Fajardo, muito obrigado. Márcia Vaz Barbosa, muito obrigado. E até a próxima.